mistura com relação a Marcos Leonardo, renovação de Pedro, economia de 12 milhões de reais com a saída de Alan. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês que começaram a nos assistir nessa manhã de terça-feira, dia de jogo do Flamengo, que já deixa aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, meus queridos e minhas queridas, é 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Trazer para vocês, nessa manhã de quarta-feira, a palavra de meditação que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares e que essa venha a ser a melhor terça-feira de todas as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Bom, elenco do Flamengo entra em campo hoje às 21h30 contra o Vitória na Arena Barradão, em Salvador. Flamengo que entra em campo pela terceira rodada do Brasileirão, perdeu na sua estreia para o São Paulo, lá no Morumbi, por 2-1, perdeu de virada, empatou aqui no Maracanã, rapaz, esse empate foi terrível, né? Ou seja, o Flamengo hoje busca aí a sua primeira vitória no campeonato, a qual ele é o atual campeão. Vamos torcer para que o Flamengo depois daquela vitória contra o Sampaio Corrêa, consiga aí ter um bom resultado também contra o Vitória, né, e reacenda aí o gosto de voltar a comemorar as vitórias do Flamengo no Brasileirão, que tem deixado um tanto quanto a desejar, mas eu acho que os atletas já estão melhor fisicamente, né? O Campeonato Carioca está sendo usado aí praticamente como uma pré-temporada, como o próprio Flamengo falou, que a prioridade é o Brasileirão e a Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Vamos torcer para que hoje, às 21h30, o Mengão faça o dever de casa aí e consiga uma vitória, mesmo fora de casa. Ano passado, lembrando, o Flamengo foi o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, foi o melhor dentro de casa, tanto o Flamengo quanto o Mirassol não perderam uma partida dentro de casa no Campeonato Brasileiro de 2025. Espero que esse ano continue assim. Bom, o jogo vai passar na Sport TV fechada, e no Premier pelo Pay-Per-View, tá? A Flamengo TV vai exibir o jogo para o exterior, com imagem. É um acordo que tem aí. A provável escalação do Flamengo, meus queridos, é a seguinte, ó. Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz e Léo Pereira. Alexandro, Eric Pulgar, Everton Araújo, que foi muito criticado, mas está tendo um bom início de temporada. Jorge de Arrascaeta ou Jorge Carrascal. Lucas Paquetá, Samuel Lino ou Everton Cebolinha. E Pedro, eu preferi aqui, apesar do bom jogo que fez Samuel Lino contra o Sampaio Corrêa, eu ainda sou fã e prefiro aqui Everton Cebolinha entre os titulares. Os desfalques do Flamengo são Guilherme Varela, dor no tornozelo esquerdo, Luiz Araújo e Jorginho se recuperando de lesão. Temos também o Saul Niguez, né, que passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo, também está em fase de recuperação. Provável escalação do Vitória: Gabriel, Zé Marcos, Neres e Ricieli, Natan Mendes, Baralhas, Kaique, Eric e Ramon, Aitor Cantalapiedra e Fabre ou Osvaldo, o técnico Jair Ventura. Então essa daí é a provável escalação do Vitória. A arbitragem toda é de São Paulo. O árbitro responsável aí é o Rafael Claus. Assistente número 1, Danilo Ricardo Simon Manes. Assistente número 2, Alex Ang Ribeiro. E o VAR fica por conta da Daiane Muniz. Como eu falei, todo o quadro de arbitragem de Flamengo e Vitória é de São Paulo. Bom, vamos mudar aqui de assunto, meus queridos. Agora vamos falar aqui sobre Marcos Leonardo. Foi trazido aí pelo pilhado Thiago Asmar que o Flamengo
tinha intensificado as tratativas para tentar contratar Marcos Leonardo, que vai ficar livre no Al Hilal. Inclusive, o Al Hilal está tentando negociar o atleta com o futebol brasileiro ou com o futebol russo. Mas a Raiza Simplício trouxe uma informação muito importante. É o seguinte: o Flamengo mantém uma postura rígida para uma possível nova negociação com o atleta que preferiu o São Paulo no ano passado. Para o negócio sair, o clube exige condições financeiras muito favoráveis e que o jogador demonstre um real desejo de atuar pelo Flamengo. O rubro-negro tentou no ano passado, consultou sobre a possibilidade de um empréstimo, como foi trazido pela Raiza Simplício, e ele preferiu São Paulo e acabou que não deu certo lá e ele não fechou. Aconteceu a mesma coisa com o Marcos Antônio. O Flamengo tentou a contratação do Marcos Antônio, mas Marcos Antônio preferiu ir para o São Paulo. Tá? Naquela ocasião, a situação com Pedro estava bem indefinida. Hoje a situação com Pedro é completamente diferente. E é por isso que, para que aconteça algo hoje, o que a Raiza Simplício nos trouxe é que precisa ser em muitas boas condições para o Flamengo e ele querer vir para o mais querido. Então é isso aí. Tem que se resolver isso até o dia 3 de março, que é quando fecha a janela de transferência. Então o Flamengo mantém uma postura rígida. O atleta Flamengo tentou contratá-lo no ano passado. O atleta preferiu ir para o São Paulo, a negociação não foi avante. E agora, né, o Al Hilal está querendo negociar e ele vê com bons olhos uma vinda para o Flamengo, mas não está demonstrando tanto interesse. Ele ainda acha que há mercado para ele lá fora, tá? Bom, mudando aqui de assunto, nos bastidores, o São Paulo alega que ofereceu prioridade de compra por Marcos Antônio ao Flamengo com o intuito do mais querido parar de encher o saco pela compra do meia-campista. Eu falei isso para vocês no vídeo que eu fiz uns 2 ou 3 dias atrás. E aquele cara, né, que tá afim da menina, aí o cara joga uma letra, lá eu vou pensar, mais para frente eu dou a resposta. Falei sobre isso e realmente agora foi trazida a informação aqui, ó. O assunto é tratado como acordo de cavalheiros, sem papel assinado. Caso receba uma oferta por Marcos Antônio que acha interessante, o São Paulo avisa ao Flamengo que poderá cobrir se assim quiser. Então, aquilo que eu falei, São Paulo, de tanto o Flamengo insistir na contratação do jogador, ele decidiu fazer esse acordo de cavalheiro falando, ó, se a gente tiver interesse de vender o atleta futuramente, vocês podem deixar que vocês serão avisados. Caso chegue uma proposta aqui de um outro clube, a gente apresenta a proposta para vocês. Se vocês quiserem pagar a mesma coisa ou até cobrir essa proposta, o atleta é de vocês. Mas, de momento, São Paulo não quer abrir mão do jogador. Bom, falar em jogador, falar em São Paulo, viagem marcada. Alan viaja hoje, terça-feira, rumo a São Paulo para assinar contrato de empréstimo com o clube do Corinthians, tá? O Corinthians arcará com 100% do salário do volante. Além disso, não há opção de compra no vínculo, sendo assim, ao final do prazo, o atleta retornará ao mais querido. Contrato até dezembro de 2026. Terminando o empréstimo, Alan retorna para o Flamengo. Espero que o São Paulo sirva de vitrine para Alan e outros clubes tenham interesse em contratá-lo, né? O Flamengo terá uma economia de pelo menos 12 milhões de reais na folha salarial durante o empréstimo de Alan com o Corinthians. O Corinthians não pagará pelo empréstimo, mas vai assumir o valor dos vencimentos do volante de maneira integral e Alan chega, né, em São Paulo hoje, meus queridos. Tchau, tchau. Alan, boa sorte. Que tudo dê certo aí para você e que o São Paulo tenha o desejo de te comprar em definitivo, tá? Bom, lateral esquerda do Flamengo. Nós temos criticado muito Ayrton Lucas pelo baixo desempenho dele, sabendo que ele pode entregar muito mais dentro de campo. Questionamos também o empréstimo do Matias Vinha ao River Plate da Argentina. Lembrando que Matias Vinha teve uma lesão muito complicada, uma lesão que o tirou dos gramados durante muito tempo.
e ele não conseguia entregar muito nos treinos, né? O campo fala, como o Felipe Luiz diz, e a gente criticou muito porque, particularmente, estando 100% fisicamente, Matias Vinha é superior do que qualquer lateral esquerdo que tem aqui no Brasil. Ele é completo, tanto ofensiva quanto defensivamente, e podendo atuar até de cabeça de área. Mas essa lesão atrapalhou muito a carreira dele. E o Vinha falhou no último jogo do River Plate, foi um desastre e foi xingado dentro de campo. Vou trazer aqui informação emprestado pelo Flamengo ao River Plate. Matias Vinha não está tendo vida fácil em Buenos Aires. No último sábado, dia 7, a equipe do lateral perdeu em casa por 4-1 para o Tigre da Argentina. O uruguaio falhou em 2 gols e acabou substituído no intervalo e virou alvo de xingamentos dos torcedores da própria equipe. O técnico do River Plate perdeu já a paciência com ele. Dos 4 jogos que o Matias Vinha teve pelo River Plate, só a sua estreia que ele jogou bem. Depois dos outros jogos, ele não tem jogado bem. Espero que ele se recupere, é um bom jogador, passou por um problema dificílimo, que foi essa lesão, mas está aí o motivo do Flamengo não ter permanecido com ele. Eu prefiro Matias Vinha, que ele treinasse no Flamengo, fosse ganhando confiança, fosse ganhando condicionamento físico, e com certeza ele jogaria muito bem. Mas vamos ver, vamos torcer para que tudo dê certo com ele, tá? Novo centroavante nesta janela acontecerá apenas por empréstimo. É isso aí. A informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Matos, do UOL Esporte, e o Flamengo continua procurando o centroavante para essa janela só se for por empréstimo. Pode ser aquela operação com compra futura. Aí o Rodrigo Matos diz o seguinte: acho muito difícil sair uma operação agora, né? Bom, o alvo do momento é Richarlison, que está palavrado para o meio do ano com o mais querido. Só que Richarlison disse que a prioridade dele ainda é a Europa. Vamos lá, ó. Flamengo define o futuro de Pedro e a diretoria flamenguista irá se reunir com o atacante para sacramentar renovação de contrato. A diretoria do mais querido vai se reunir com o representante do jogador para avançar nas negociações. O objetivo é assegurar que Pedro continue vestindo a camisa do clube e evitar que outros times façam propostas para tirá-lo do mais querido. Renova o contrato, dá um aumento salarial e também aumenta a multa rescisória para evitar o assédio de outros times, tá? Bom, eu havia falado do Richarlison, falando de atacante, e a jornalista Raíssa Simplício informou que o Palmeiras já demonstrou interesse em Richarlison. Porém, fonte ligada ao jogador já avisou que ele não tem problema em atuar no Flamengo, mesmo com a história que teve no rival Fluminense. A resposta do atleta, segundo essa fonte, foi: Flamengo é Flamengo. Richarlison tem enfrentado problemas físicos recorrentes na Inglaterra e, além disso, sua prioridade inicial seria permanecer na Europa ou explorar o futebol turco e árabe antes de considerar um retorno ao Brasil. Bom, para mim, esse acordo dele com Felipe Luiz, de caso voltasse ao Brasil, a prioridade seria o Flamengo, é a mesma coisa do São Paulo com o Marcos Antônio. Pô, os caras estão me perturbando, eu quero permanecer na Europa, ou quero ir para o futebol turco, ou quero ir para o futebol árabe. Eu vou mandar essa letra aqui que, ó, caso eu queira voltar para o Brasil, vocês podem ter certeza que o Flamengo será a minha prioridade. Então, meus queridos, Flamengo hoje, 21 horas e 30 minutos, transmissão da Sport TV, ou no Premiere através do pay-per-view Flamengo TV para o exterior com imagem. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.